Muito bem, reportagem trazendo mais um assunto aqui no 14 News. A gente está acompanhando um caso de julgamento que vai acontecer aqui na cidade de uma jovem que foi assassinada pelo próprio marido em casa. E as filhas estavam na residência. A gente vai falar com a Laura e a Maria Laura, que são familiares e que realmente estão no aguardo desse julgamento que vai acontecer em Botucatu daqui a alguns dias. E a gente está trazendo esse assunto à tona para entender um pouco melhor desse assunto e para que a população saiba, né, como que está hoje a família e como também tudo aconteceu. Laura, primeiro, obrigado de atender a nossa reportagem e poder falar conosco, né, sobre esse assunto. É difícil para a família, mas a gente sabe também que, por outro lado, as pessoas querem saber um pouco mais de como isso tudo aconteceu, né? É difícil a gente encontrar uma explicação, mas também demonstrar o que, que a família está passando. Então, primeiro, obrigado de atender a gente. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, como que está a expectativa da família para esse julgamento. Boa tarde, eu que agradeço, né, vocês. A nossa expectativa é que ele seja condenado, né? Como estamos no Brasil, eu gostaria que fosse como nos outros países, mas como estamos no Brasil, a gente espera que ele receba a pena máxima, né? As crianças estão com a Maria Laura, né, que é a irmã dela. É um trauma muito grande, né, para o resto da vida dela e a gente espera isso. Eu sou a testemunha contra ele no dia. Exatamente, aconteceu esse crime e eles tinham duas filhas, né, pequenas, e essas crianças, a gente vai até trazer um pouco para o final da história, que eu acho que é importante a gente já citar isso, a Maria Laura é quem hoje está com as crianças, né, com a guarda, tudo mais. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como que aconteceu. Daí as crianças ficaram com você e você cuida delas hoje, é isso? Isso, desde o primeiro dia elas veio com a gente, comigo. A gente ficou na casa da minha tia, depois ela veio morar com a gente. No começo foi bem difícil, né? Elas ficaram muito doentinhas, porque a Isadora, a pequenininha de 3 anos agora, ela mamava no peito, então ela ficou muito doentinha. Ela ficou 2 vezes internada. A Yasmin também sente muito, sabe? Até hoje é pelo resto da vida, né? Mas o trauma mesmo é para Yasmin, porque ela era maior, ela conhecia mais, né? Agora a Isa, ela chama eu de mãe, então ela não tem muito conhecimento, né? Que aconteceu tudo isso. Agora a Yasmin já é o resto da vida. Esse Qual trauma. que era a idade delas no dia do fato? Cada uma tinha que idade? A Isa tinha entre 1 e 8, 1 e 9, e a Yasmin 7 anos. Tá certo, eu acho que é importante a gente também contar como que tudo aconteceu, né? Como que vocês tiveram contato com essa história? Lógico que foi um baque para toda a família, um choque, um crime desse tipo, a mulher sendo morta pelo marido com várias facadas. Como que vocês souberam desse caso? A notícia chegou para vocês? Então foi para mim que ele ligou primeiro, né? Aí ele ligou, era umas 2 horas da manhã, mais ou menos. A hora que eu fui atender a ligação caiu. E como eles não tinham carro, eu peguei e retornei a ligação para ele. E eu costumo desligar minha internet à noite, né? Ele já tinha mandado vários áudios para mim que estão nos autos. E aí, a hora que eu vi, eu peguei e retornei a ligação para ele, achando que uma das meninas precisasse que levasse no médico à noite, que eles não tinham carro, né? Liguei e falei: Oi, o que aconteceu? Desculpa não falar o nome dele, que eu prefiro nem tocar no nome. Falei: O que aconteceu? Tá precisando de alguma coisa? Daí ele falou: Perdão, perdão. Matei a Ellen, a Jéssica, a Ellen Jéssica. Aí eu falei: O quê? Eu falei: Não, não é. O que você está falando? Você está doido? Ele falou assim: me perdoa, e desligou o telefone. Aí nisso, ela morava na esquina da minha casa. Eu saí, corri até lá, fui tentar abrir o portão da casa dela, não consegui abrir porque o cachorro latia muito, muito em mim. Aí eu liguei para Marta, que é cunhada dele, né, que mora na casa debaixo da Jéssica.
Aí liguei para a Marta subiu lá, Marta grávida, subiu, a Marta conseguiu entrar, porque os cachorros já conheciam mais ela. Aí a Marta viu todo o ocorrido, foi ela que viu ela até lá no banheiro. Daí a gente chamou polícia, SAMU, né, até o desenrolar de tudo isso. Exatamente. Então, foi dessa forma que vocês ficaram sabendo desse crime. Agora, eles tinham uma vida conturbada, tinham algum problema, viviam já há algum tempo junto. Como que era a convivência deles? Era boa. Ele trabalhava, ele estava desempregado, mas não tinha nem recebido ainda o acerto de conta deles. Que ele tinha, acho que tinham mandado embora, ou ele fez um acordo na firma, mas fazia muito tempo que ele trabalhava lá. Assim, a gente nunca fazia anos que eles estavam juntos, né? Tinham 2 filhas junto. Assim, pra gente, a gente nunca ficou sabendo. A Jéssica nunca apareceu machucada. E a mãe dela, há um ano atrás, antes de acontecer isso com ela, olhava a minha mãe. Então, todos os dias, a Jéssica ia na casa da minha mãe, que é ao lado da minha casa, no meio do quarteirão dela. Então, a gente via ela todos os dias. E ela sempre feliz, sempre contente. Aí ela ia buscar a menina na escola, voltava, passava de novo ali para ver a mãe e a minha mãe. E para a gente era tudo tranquilo. Era um casal normal. Ele trabalhava, né, na época, como eu falei. Teve uma época que ele fez karatê junto com o meu filho, levava a filha junto. Então, para a gente, era um casal comum. Era uma vida comum que eles levavam, né? Exatamente. E também, né, no dia de hoje, a gente voltando à realidade de hoje, né, depois de todo esse tempo, né, como que é a situação das meninas, né? Hoje elas perguntam da mãe, como que é a questão psicológica delas, que não é fácil, né? As duas pequenas perderam a mãe, como que é o dia a dia? Então, a Yasmin, que de vez em quando ela pergunta, ela fica triste do nada. Ela fica triste, chora. Daí eu converso com ela, falo, é saudade da sua mãe, né, filha? Daí começa a mostrar foto dela. Só que a Isadora, pequena, ela não teve entendimento, né? Que ela sofreu no começo. Só que agora ela chama eu de mãe, ela não sabe, né? Só que a Yasmin, ela vira e mexe, ela fica assim, magoada, né? Fica triste. Só que às vezes eu pergunto pra ela o que que aconteceu, o que que foi, que é do nada. Mas ela não fala o que aconteceu, o que ela tá sentindo, sabe? Daí tem que passar por psicólogo o resto da vida, né? Porque é um trauma e tanto. Tá certo. E o que vocês lembram, né, da Jéssica? O que vocês lembram, principalmente dela, que chama a atenção de vocês quando vocês remetem a ela? A Jéssica, uma menina maravilhosa, com um coração de ouro, vivia para as filhas e para o marido. Não saía sozinha de casa, não trabalhava, mas se virava. Vendia Avon, né, Má? Vendia as coisas dela. A vida dela era para as filhas e para ele. Não sei o que deu na cabeça dele para ele fazer isso. Por isso até a Yasmin, isso que a Maria Laura acabou de citar, porque elas eram muito, além de mãe e filha, elas eram muito amigas, apesar dela ser pequena, elas eram muito companheiras. Então, onde estava uma, era só as duas, a outra era pequenininha, né? Onde estava uma, estava a outra, sempre. E assim, uma pessoa extraordinária, que não tinha coração para maldade, para fazer o mal para ninguém, para ninguém. Isso é o que mais dói na gente. Depois de tudo que a gente passou há um ano antes do ocorrido dela e depois passar tudo isso com ela é uma coisa. Ela não merecia. Ninguém merece, mas ela não merecia passar o sofrimento que ela passou. E o que mais me dói, assim, é saber, é querer saber e nunca a gente vai saber isso. Se ela morreu logo, se ela demorou para morrer, se ela agonizou, como que foi, como que não foi, que é uma coisa que não tem como a gente saber, né? E é isso, abalou a família inteira. Já não, as meninas já não tinham pai, que já tinha falecido, que é meu irmão.
Aí a mãe tinha falecido um dia antes, um ano antes, de câncer. Aí depois acontece isso também com a Jéssica. Aí ficaram só as meninas e eu ajudando no que posso. E a população, né, de Botucatu, a maioria, a gente teve muita ajuda. A gente fez uma campanha e todo mundo ajudou. A maioria, sim, de Botucatu ajudou bastante a Ana Laura, porque a gente não sabia o que ia fazer. Porque ela tinha uma filha, a Maria Laura. Aí, de repente, ela ficou com três meninas, né? Que na época eu poderia ficar, eu não tinha, meus filhos já eram grandes, tudo, mas nada mais certo do que a irmã, né? Do que a tia de primeiro grau ficar com as meninas, né? Então é isso, Cristiano. É uma dor assim que não fecha. É uma dor e é uma conta que não fecha. Que ele não tinha motivos para isso. Não tinha. Ninguém tem, né, motivo para tirar a vida, o direito, né, de tirar a vida de ninguém. Se ele achava que não estava dando certo por algum motivo, era só terminar, cada um ia para o seu canto, viver a sua vida. Não precisava ter tirado a mãe das crianças. E também acho que é importante a gente perguntar para vocês, né, no seu caso, né, de ter ficado com as meninas, como que foi assumir isso? Porque, vamos dizer assim, é uma responsabilidade muito grande e de repente muda tudo na sua vida, né? Como que foi a hora que você realmente decidiu ficar com elas? Como que isso aconteceu? Então, no primeiro momento, eu e meu marido, a gente sentiu que elas iam ficar com a gente. Porque uns 15 dias antes eu fui visitar elas, sabe? Então, eu senti que elas iam ficar comigo. E foi tranquilo, meu marido aceitou de boa, assim, ele recebeu as meninas como filha dele também, filhas dele. Então, a gente tem uma harmonia dentro de casa agora, né? Que ele é como pai, né? Para elas e eu como mãe, né? A pequenininha mesmo, a gente é família, né? É complicado, mas a gente sentiu muito. E qual momento que para você, vamos dizer assim, marca mais e quando você vê elas, sei lá, vendo alguma foto, alguma coisa que marca mais você, que é mais difícil enfrentar? Quando a Yasmin, ela fica triste, né? Do nada, às vezes, como eu falei, né? Daí a gente lembra tudo, né? Que ela poderia estar com a mãe dela, né? Não ter passado por tudo isso. Só que, infelizmente, aconteceu tudo isso. Então, é muito triste. Eu começo, né? Não choro perto delas, mas no meu cantinho a gente chora direto. E é muito triste, sabe? Muito triste. Não tem nem o que falar. É viver um dia de cada vez. É um dia de cada vez, porque é complicado. Mas graças a Deus elas estão bem no momento. A Isadora e a Yasmin estão bem. Eu tenho uma filha também. Então elas se deram super bem, assim, uma com a companhia da outra. E a Yasmin, nossa, cuida da Isadora como se fosse mãe dela. E assim, é a missão dela, né? Ai, Difícil, né, para falar. é difícil. E também, no contexto de tudo isso, logicamente que vocês esperam que o desfecho dessa fase, lógico que tem a justiça talvez divina, né, mas cada um acredita em alguma coisa lá na frente, mas a justiça daqui vocês esperam que haja uma condenação pertinente ao que aconteceu. Acho que nenhuma pena vai ser à altura de uma tragédia dessa, mas acho que vocês esperam que haja uma condenação importante. Sim, a gente acha que, para mim, eu quero que pegue a pena máxima, né? Mas estamos no Brasil e daí é difícil. Mas a justiça de Deus também, né? Que não falha nunca, tenho certeza. E também a Laura estava falando para a gente a expectativa de todos que conheceram, né, essa moça que foi assassinada e os familiares
estão aguardando esse grande momento para vocês. Acho que é um momento de apreensão quando vai chegando mais próximo, quando a gente está gravando a matéria daqui uma semana, quinta-feira que vem, para vocês é um momento de apreensão. Sim, exatamente. Ainda mais para mim que sou a testemunha, né? Estando lá e ter que olhar, ter que ver ele e rever e lembrar de tudo que passou, né? De tudo que ele fez. É uma situação muito difícil. E o que eu espero é o que eu falei no começo da entrevista, né? Estamos no Brasil, temos as nossas leis, né? Não, se fosse no país, em outro país, com certeza ele já nem aqui estaria mais, né? Mas a nossa justiça, eu creio que eu gostaria que ele pegasse a pena máxima, os 30 anos que é no Brasil, a pena máxima que ele pegasse. Tá, ok, eu acho que o grande objetivo nosso aqui é, além do caso em si, das provas que existem no processo, mas a nossa reportagem mostrar o lado da família, o que todo mundo está passando, qual foi o impacto disso na vida de todos, né? Além de uma vida que a gente perdeu de uma jovem que foi assassinada brutalmente, mas também a gente mostrar como que está o contexto da família que sofreu com tudo isso e continua sofrendo e tentando se levantar aos poucos de um fato gravíssimo como esse. Primeiro, agradecer a confiança na nossa reportagem, da gente poder reportar isso de maneira responsável e agradecer e sempre a gente desejar forças para vocês que também para as crianças que ficaram, esse é o nosso objetivo. Obrigado. Eu que agradeço vocês né, pela reportagem uma semana antes, que tudo dê certo no dia, né, lá. E lembrando só, né, não sei se a gente falou no começo, a maneira que foi o assassinato, que foram 9 facadas. E a Yasmin sabe disso. A filha sabe disso e isso dilacera o nosso coração. Então, o que a gente espera desse júri é que ele pegue a pena máxima. Muito obrigada por vocês também terem recebido a gente até aqui. Okay? E também agradecer você por ter falado com a gente, né, se colocado à disposição, que está numa missão muito importante, né, que realmente você tem que ter todo o preparo, né, todo o equilíbrio para cuidar, né, todo o amor. E agradecer também de ter conversado com a gente. Deseja que você dê um abraço nas meninas lá e que elas fiquem bem nesse período, né? Porque não é fácil, mas cada dia vai melhorando. E obrigado, viu? Sim, obrigada a vocês. É um dia de cada vez, né? É difícil, né? Para vocês poderem falar, porque vem tudo à mente, né? Tudo vem. Vem tudo no começo, né? Com todas as coisas, de tudo que a gente passou também, todas as dificuldades. Então, a gente abraça as crianças com muito amor, né? Tudo que elas passaram. Então, e não se esqueçam que é quinta-feira que vem, dia 10, às 9 horas do julgamento. Obrigado, viu? Obrigado. E a gente vai certamente acompanhar o julgamento, a gente vai acompanhar. E, Laura, a gente vai estar atento ao julgamento, viu? Eu só queria assim, pedir para a população, na época, todo mundo ajudou, várias pessoas ajudaram a Maria Laura. E hoje ela tem 4 meninas. Ela tem a dela, aí as duas, né, que também, né, vão ser filha delas, que ela tem a guarda total, né, que fala, Mar? Definitiva, da Isadora e da Yasmin. E tem uma de 1 mês. Então, é muito difícil, né? É leite, é fralda. E a população, na época, ajudou muito. Então, eu gostaria de fazer mais esse apelo. Se a população sentir no coração que que dá para ajudar a Maria Laura, que nos procure, ou procurem vocês, que vocês têm os nossos contatos, né? E possam estar aí ajudando essa menina de fibra, que Deus deu essa missão para ela e ela está cumprindo essa missão com muito amor e carinho. Muito obrigada. Certamente que essa ajuda vai ser dada e a gente vai deixar os canais aí do 14 News. A reportagem também vai passar na Rádio Municipalista para que as pessoas entrem em contato com a gente e nós possamos aí
fazer esse encaminhamento à família. Essa informação, portanto, que tínhamos sobre esse tema, 14 News, a informação começa aqui.